Olá! Até onde vão os limites da responsabilidade empresarial, especialmente nesse momento, final de maio de 2026, de implantação da NR01? Não se trata somente de saúde mental e outras situações que já eram previstas pela NR01, mas cujo destaque atual é a questão da saúde mental dos empregados. Envolve a mudança comportamental de uma empresa, envolve a mudança da cultura organizacional. Envolve realmente uma mudança drástica, que eu já vinha trazendo no âmbito tributário. Em outros vídeos eu coloquei aqui para vocês a questão da mudança da cultura, do relacionamento entre fazenda e contribuintes. Agora a gente traz, então, esse problema para o âmbito trabalhista. E qual é o caso relacionado a isso que demonstra muito bem? Esse caso ele aconteceu em 2022, mas essa decisão ela foi agora colocada em público, agora em 2026, e ela, apesar de ter acontecido em 2022, ela traz muito essa questão da responsabilidade empresarial. Por quê? Porque foi o caso de uma funcionária que no turno da noite, o seu chefe solicitou que ela saísse de uma unidade e fosse para outra a pé, numa via pública. Via pública essa que me parece que é deserta, enfim. E essa questão da via pública é extremamente importante para o nosso caso aqui. Houve, então, essa situação de que ela tinha que sair de uma unidade e a outra a pé sozinha. No meio do percurso, 3 homens a abordaram, né, e houve um estupro coletivo. E, naturalmente, todas as consequências que envolveram depois, uma delas, ela passou a receber, então, o auxílio do INSS para tratamento, não só o tratamento físico pela violência, mas principalmente o psicológico e emocional. O trauma de uma situação como essas afeta a alma da pessoa e não sai nunca mais. Na verdade, a terapia é só para levar, né? Mas é muito difícil esquecer uma situação dessas. E depois de um determinado momento, numa perícia do INSS, ela foi dada como apta ao retorno do trabalho. E isso na visão do perito do INSS, com os critérios dele, com a cabeça dele. Bom, o que aconteceu? A empresa, entendendo então que ela estava apta, né, não efetuou mais os pagamentos, começou aquele problema. Então você volta a trabalhar. Só que ela não tinha condições de trabalhar. Nesse meio do caminho aí, uma ação judicial foi promovida e no final das contas essa empresa ela foi condenada a pagar danos morais de 100 mil, danos estéticos de 30 mil, e aqui eu faço um adendo. Danos estéticos não é com relação à estética física, aquela coisa do braço, perna, corpo, não. Aqui os danos estéticos envolvem esses traumas psicológicos e emocionais que essa pessoa passou por conta dessa situação. E também, né, já que não tem mais o auxílio e ela não tem condições de trabalhar no momento, a empresa também foi condenada a pagar mensalmente a sua remuneração, que já existia, até ela poder voltar ao trabalho. Até que um perito particular analise e verifique que ela está em condições de voltar ao trabalho. Por quê? Tudo que envolve saúde mental é muito relativo, não existe um prazo específico. Algumas pessoas podem ficar aptas em 6 meses, em 1 mês, em 2 meses, em 5 anos, nunca ficarem aptas. É muito relativo isso envolve diversos fatores. Bom, o que a gente traz desse caso e que naturalmente foi utilizado na defesa dessa empresa? Primeiro, a rua pública. A rua é pública, dever do Estado, garantir a segurança. Não é bem assim, né? Vou dizer que há alguns anos, né, acho que tem mais de 10 anos, que essa questão do dever do Estado absoluto não existe mais. O que existe é a questão da parceria. O Estado tem dever, mas se ele não está conseguindo, nós também temos que fazer. Então, nesse sentido, de fato, a rua é pública, de fato seria dever do Estado, mas já que ele não faz, a empresa foi condenada por não ter nenhum procedimento que assegurasse a segurança dos funcionários, especialmente nesse caso desse trajeto. E não interessa, gente, se leva 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, não interessa a distância do trajeto. Interessa que em 1 segundo pode acontecer muitas coisas e a empresa, então, ela tem essa obrigação, já que o Estado
não faz, ou faz de forma precária, de garantir a segurança, nesse caso da funcionária, de sair de uma unidade e andar a pé até outra unidade sozinha no período da noite, né? Então esse foi um primeiro ponto. Segundo, mas os violadores não são empregados, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas foi um acidente de trabalho. Isso foi entendido como um acidente de trabalho. Foi no horário de trabalho, no percurso de uma unidade para outra, então há serviço para o trabalho, então foi sim entendido como um acidente de trabalho. E nessa situação existe a responsabilidade. E aí vem a questão da NR01 relacionada a isso, especialmente com relação à responsabilidade empresarial. Não adianta achar que porque agora é obrigado a ter um compliance, um órgão ou um setor específico, comprar um software, fazer palestras, semana disso, semana daquilo, isso é suficiente. Não, não é suficiente. O que a gente tem que ter em mente é que precisa, sim, de uma mudança no comportamento, uma mudança na cultura organizacional. Isso envolve além de medidas preventivas, identificar riscos de possíveis situações, o olhar ao empregado. Da mesma forma que nós falamos da sociedade como um todo, em ambientes familiares, o que seja, a pessoa, às vezes, ela nem sabe que ela está em determinada situação, que ela está doente, que ela está passando por um problema específico. Pessoas de fora é que percebem isso. Então, não pode esperar que o empregado vá procurar o empregador quando ele achar que ele necessita de um apoio. Não espere isso. É o empregador que tem que olhar o empregado. O empregador tem que perceber se está tendo algum problema com aquele empregado e chamá-lo. Então, existe uma reciprocidade com relação a esse problema. Nesse caso específico, não é um problema. O problema surgiu de um fato. Então, primeiro, quais eram as medidas preventivas que eu tinha para evitar esse fato? Nesse caso, nenhuma. Depois, aconteceu, porque mesmo que eu tente evitar, às vezes é impossível de evitar, aconteceu. Que medidas foram tomadas pelo empregador para amenizar, para tentar resolver, para acompanhar o empregado? E aí a gente vê nesse caso que não teve, né? Não teve, jogou nas costas do INSS, ponto final. Ou seja, ao longo de todo o procedimento, até essa empregada se tornar apta ao retorno do trabalho, tem que ter esse acompanhamento da empresa, oferecer esse apoio, ver o que ela precisa. O serviço social, ele existe para isso também. Para isso que existe o serviço social, né? Para fazer essa ponte. Então, a finalidade aqui de trazer é essa necessidade, que é extrema, principalmente nesse momento que nós temos, e tentar entender que saúde mental virou uma questão jurídica e uma questão empresarial quando nós falamos especialmente de relações trabalhistas, né? de vínculos de trabalho, de emprego e de trabalho, prestadores de serviço e o que seja. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.